E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos abriu a pré-temporada de 2026 com uma escolha ousada: treinos virtuais, planilhas de carga e supervisão integral à distância, enquanto a decisão que pode redefinir os próximos meses segue no fio: a renovação de Neymar. Entre vídeos de exercícios, relatórios em tempo real e reuniões de plataforma, a pergunta que atravessa os bastidores é direta: a assinatura virá a tempo de blindar o ídolo antes da virada do ano? A comissão de desempenho organizou sessões domiciliares com protocolos rigorosos, usando métricas de frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e indicadores de potência para cada atleta. Em paralelo, o departamento médico acompanha o camisa 10, que cumpre fisioterapia em casa e utiliza muleta para proteger o joelho esquerdo após a correção do menisco. Não há improviso, cada etapa é registrada, validada e confrontada com parâmetros de retorno seguro ao campo. A diretoria trabalha com uma janela definida e pragmática: concluir a extensão contratual nos próximos dias, com horizonte mínimo de 6 meses, preservando o projeto concebido desde o início de 2025. A ideia é simples e contundente: evitar qualquer margem para que o jogador se torne agente livre e, ao mesmo tempo, garantir previsibilidade técnica e comercial para o primeiro trimestre da temporada. Neymar, focado na reabilitação, não acelera etapas. O plano pessoal é retomar atividades presenciais após aproximadamente um mês de transição, com liberação gradual para campo em meados de fevereiro. O clube prepara um roteiro sem atalhos, minutagem crescente, ajustes de carga, microciclos desenhados para combinar proteção articular, explosão controlada e reintegração tática sem colidir com o calendário competitivo. A manutenção do ídolo não se resume ao futebol jogado. O Santos enxerga no retorno do camisa 10 uma alavanca institucional: impulsão de bilheteria, expansão de programas de associação, ativação comercial, visibilidade internacional e recuperação de protagonismo de marca. Em linguagem de gestão, trata-se de um ativo que conversa com performance e com receita, sustentando projetos além das 4 linhas. Nos treinos remotos, a comissão técnica escalona os grupos por função: defesa, meio e ataque, com tarefas específicas de força, mobilidade e resistência. Vídeos de feedback e métricas individualizadas desenham um mosaico de evolução diária. Essa malha de controle, mais que um protocolo, é um seguro esportivo que permite ao elenco chegar ao estado de prontidão antes do apito inicial no estadual. A ambição do jogador está alinhada a um objetivo nacional: integrar a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo. Para isso, o roteiro precisa ser preciso: fisioterapia sem desvios, condicionamento progressivo, reentrada competitiva sem recaídas. O Santos ajusta o plano coletivo para oferecer contexto ideal, funções que valorizem a criatividade do camisa 10 e mecanismos de proteção que reduzam exposição a contatos desnecessários. Há contingências sobre a mesa caso a renovação demore. Comunicação transparente para estancar boatos, planejamento técnico que não dependa de um único desfecho e salvaguardas jurídicas em formato de extensão de curtíssimo prazo para neutralizar a janela de agente livre. O recado interno é inequívoco: controlar variáveis, limitar riscos e proteger o projeto. No campo tático, Vojvoda e sua equipe desenha cenários de reconfiguração com Neymar atuando entre linhas, recebendo com vantagem e acionando corredores com amplitude e velocidade. Para a fase inicial, a prioridade é criar um ecossistema que permita ao craque decidir em menos toques, reduzindo deslocamentos extensos e, ao mesmo tempo, maximizando influência na criação e na bola parada. O calendário impõe marcos incontornáveis. Em 10 de janeiro, às 16 horas, na Vila Belmiro, o Santos abre o Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. O objetivo é chegar ao primeiro jogo com condicionamento sólido, sincronismo entre setores e, sobretudo, uma mensagem ao torcedor: existe plano, a direção e o clube está disposto a sustentar desempenho desde o começo. A logística da volta envolve mais do que treino. Controle de viagens, campos de apoio, ajuste de gramados, otimização de períodos de recuperação e gestão de comunicação para evitar exposição indevida compõem um ambiente necessário para que cada etapa seja cumprida.
A ideia central é reduzir ruído e criar um corredor de estabilidade até o retorno oficial. O relacionamento com o torcedor segue como prioridade. Conteúdos de bastidores, boletins médicos objetivos e explicações técnicas sobre progressões de carga ajudam a manter a confiança alta e a expectativa calibrada. Quem acompanha quer saber o que está acontecendo, por que as decisões são tomadas e como elas impactam dias, semanas e jogos. O vestiário sente o peso da responsabilidade e responde com disciplina. Líderes do grupo absorvem a narrativa de foco, os jovens da base ganham minutos e aprendem dentro de um ambiente de alta exigência. No papel, a volta do camisa 10 adiciona genialidade, na prática, exige maturidade coletiva para ajustar espaços, rodar peças e sustentar intensidade. Há uma mensagem final que precisa ser compreendida: o Santos aposta em controle, método e coragem. Entre treinos online e espera pelo ídolo, o clube organiza o início de 2026 com um roteiro que une ciência do esporte, estratégia de negócios e ambição competitiva. A próxima cena já tem hora e lugar, e os dias que antecedem a estreia valem tanto quanto 90 minutos de bola rolando. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. 3,2 bi. Dono do Dallas Cowboys faz proposta surreal ao Santos, e Marcelo Teixeira acaba de falar. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta tarde deixou o mundo do futebol em estado de choque. Jerry Jones, bilionário dono do Dallas Cowboys, teria feito uma proposta avaliada em 3 bilhões e 200 milhões de reais para investir diretamente no Santos. A cena, acompanhada de declarações oficiais e imagens de reuniões, rapidamente se tornou viral e despertou curiosidade em escala global. Afinal, não é comum ver um dos homens mais poderosos do esporte norte-americano mirar suas atenções para um clube brasileiro. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional. Torcedores santistas, já acostumados a ver o clube como celeiro de craques e protagonista de histórias lendárias, receberam a informação com uma mistura de surpresa e esperança. A possibilidade de um aporte financeiro dessa magnitude reacende o sonho de ver o Santos novamente no topo, disputando títulos e atraindo grandes nomes do futebol mundial. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, não demorou a se pronunciar. Em entrevista coletiva, o dirigente confirmou que houve contato e que a proposta é real, mas destacou que ainda existem etapas a serem cumpridas antes de qualquer decisão definitiva. Suas palavras foram firmes: estamos diante de uma oportunidade histórica, mas precisamos avaliar com responsabilidade. O Santos é patrimônio do futebol brasileiro e qualquer movimento deve respeitar nossa identidade. A repercussão internacional foi imediata. Portais esportivos da Europa, da América do Norte e da Ásia destacaram a proposta como uma das maiores já feitas a um clube sul-americano. Para muitos, o interesse de Jerry Jones no Santos é prova de que o futebol brasileiro continua sendo referência mundial e que a marca do clube da Vila Belmiro mantém força global. Essa visibilidade reforça a imagem do Santos como instituição única. Torcedores invadiram as redes sociais para comentar o episódio. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Jerry Jones dominaram os trending topics, e vídeos de comemoração se multiplicaram. Muitos já projetam o impacto que um investimento bilionário pode ter no elenco, imaginando contratações de peso e a construção de uma estrutura moderna. O clima é de euforia, mas também de expectativa cautelosa. Especialistas em economia do esporte destacaram que a proposta de 3 bilhões e 200 milhões de reais é surreal para os padrões brasileiros. Esse valor poderia transformar completamente a realidade financeira do Santos, permitindo investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações de alto nível. Ao mesmo tempo, alertam para a necessidade de preservar a identidade do clube e evitar que o patrimônio cultural seja diluído em meio ao capital estrangeiro. Marcelo Teixeira reforçou esse ponto em sua fala. O presidente destacou que o Santos não pode perder sua essência e que qualquer parceria deve ser construída com equilíbrio. O dinheiro é importante, mas não pode ser o único fator. O Santos tem história, tem alma, e isso precisa ser respeitado, disse.
Suas palavras foram interpretadas como sinal de prudência, mas também como abertura para negociações. A proposta de Jerry Jones também reacende debates sobre a globalização do futebol. Cada vez mais, investidores estrangeiros buscam clubes tradicionais para expandir seus negócios e fortalecer suas marcas. O Santos, com sua história e sua capacidade de revelar talentos, se torna alvo natural desse movimento. A entrada de um bilionário norte-americano poderia colocar o clube em um novo patamar competitivo. Torcedores mais antigos receberam a notícia com emoção especial. Para eles, ver o Santos atrair a atenção de um dos homens mais poderosos do esporte mundial é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e futuro reforça a ideia de que o Santos é eterno. A imprensa esportiva brasileira dedicou páginas e horas de programação ao tema. Analistas discutiram os possíveis impactos da proposta, destacando tanto os benefícios quanto os riscos. Muitos apontaram que o Santos poderia se tornar referência em gestão e estrutura, mas alertaram para a necessidade de manter autonomia e evitar que o clube se torne apenas uma peça em um tabuleiro global. No ambiente político, autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da proposta. Alguns destacaram que o investimento poderia fortalecer o futebol nacional como um todo, atraindo novos patrocinadores e aumentando a visibilidade internacional. Outros alertaram para a necessidade de regulamentação e de mecanismos que garantam transparência e responsabilidade. A repercussão também chegou aos bastidores do futebol internacional. Empresários, dirigentes e até adversários começaram a observar com mais cuidado o Santos, atentos ao impacto que a proposta pode causar em diferentes contextos. O reconhecimento de Jerry Jones funciona como uma espécie de alerta para o mercado. Há ali um clube que não apenas joga bem, mas que provoca reações intensas em quem acompanha a sua trajetória. No ambiente digital, o vídeo de anúncio se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. A proposta também trouxe reflexões sobre o futuro do Santos. Se o passado já é glorioso e o presente foi marcado por essa negociação, o desafio agora é manter essa tradição viva. Investir em talentos, fortalecer a base e preservar a identidade do clube são caminhos apontados por especialistas como fundamentais para garantir que o legado continue. O vídeo, nesse sentido, funciona como alerta e inspiração ao mesmo tempo. Torcedores rivais também se manifestaram. Muitos reconheceram a importância da proposta e celebraram o reconhecimento como vitória coletiva. Afinal, quando um clube nacional é exaltado por um bilionário estrangeiro, o reflexo é positivo para todo o futebol brasileiro. Essa união em torno do orgulho nacional reforça a ideia de que o esporte é capaz de unir diferentes paixões em torno de uma mesma bandeira. Marcelo Teixeira, em sua fala, deixou claro que o Santos não está desesperado por dinheiro, mas que vê na proposta uma oportunidade de crescimento. Estamos analisando com calma. O Santos é grande por sua história e por sua torcida. Qualquer parceria precisa respeitar isso, afirmou. Suas palavras foram interpretadas como sinal de equilíbrio e de responsabilidade. A repercussão também atingiu os bastidores do Dallas Cowboys. Torcedores norte-americanos comentaram sobre a ousadia de Jerry Jones e destacaram que o investimento no Santos poderia fortalecer ainda mais a marca do time da NFL. Para muitos, trata-se de uma estratégia de expansão global que une futebol e futebol americano em um mesmo projeto. A expectativa agora é pelo desfecho da negociação. Torcedores aguardam ansiosos por novos anúncios e por detalhes sobre a proposta. Cada entrevista, cada reunião e cada detalhe sobre o processo são acompanhados com atenção. O clima é de contagem regressiva, e o desfecho promete ser um dos momentos mais marcantes da história recente do Santos. No fim, a proposta surreal de 3 bilhões e 200 milhões de reais não é apenas sobre dinheiro. É sobre esperança, identidade e pertencimento. O Santos, ao atrair a atenção de um dos homens mais poderosos do esporte mundial, reafirma sua vocação histórica de ser protagonista.
O vídeo que confirmou a negociação se torna símbolo de uma nova era, e o torcedor santista, mais uma vez, pode sonhar alto. O Santos, com Jerry Jones e Marcelo Teixeira, está pronto para escrever história. A repercussão da proposta bilionária feita pelo dono do Dallas Cowboys ao Santos foi imediata e tomou proporções gigantescas. O valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais não apenas chamou atenção pelo montante surreal, mas também pelo impacto que poderia gerar no futebol brasileiro. Torcedores, jornalistas e especialistas se mobilizaram para discutir os possíveis desdobramentos, e o assunto rapidamente se tornou pauta central em programas esportivos e econômicos. Nas redes sociais, a notícia explodiu em engajamento. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Jerry Jones dominaram os trending topics, e milhares de torcedores compartilharam vídeos e mensagens de euforia. A ideia de ver o clube da Vila Belmiro receber um aporte financeiro dessa magnitude despertou sonhos de contratações de peso, modernização da estrutura e até a construção de uma nova arena. O clima digital foi de celebração, mas também de expectativa cautelosa. A imprensa internacional repercutiu o episódio com destaque. Portais esportivos da Europa e dos Estados Unidos ressaltaram que a proposta de Jones ao Santos é uma das maiores já feitas a um clube sul-americano. Muitos veículos lembraram da tradição do time brasileiro e destacaram que o interesse de um bilionário norte-americano reforça a força global da marca santista. Essa cobertura ampliou ainda mais a visibilidade do clube fora do país. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao se pronunciar, trouxe um tom de prudência. Ele reconheceu a importância da proposta, mas reforçou que o Santos é patrimônio cultural e esportivo do Brasil e que qualquer decisão precisa respeitar a identidade do clube. Suas palavras foram interpretadas como sinal de responsabilidade, mas também como abertura para negociações. A fala do dirigente ajudou a equilibrar a euforia com a necessidade de cautela. Torcedores mais antigos receberam a notícia com emoção especial. Para eles, ver o Santos atrair a atenção de um dos homens mais poderosos do esporte mundial é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e futuro reforça a ideia de que o Santos é eterno e que sua história continua a emocionar gerações. Especialistas em economia do esporte destacaram que um investimento desse porte poderia transformar completamente a realidade financeira do Santos. O clube teria condições de investir em infraestrutura, categorias de base e contratações de alto nível, colocando-se em patamar competitivo semelhante ao de grandes clubes europeus. Ao mesmo tempo, alertaram para os riscos de perder autonomia e de se tornar dependente de capital estrangeiro. A repercussão também atingiu os bastidores políticos. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da proposta e destacaram a importância de regulamentar esse tipo de investimento para garantir transparência e responsabilidade. Alguns viram na negociação uma oportunidade de fortalecer o futebol nacional como um todo, enquanto outros alertaram para a necessidade de preservar a essência dos clubes. No ambiente digital, o vídeo de anúncio extraoficial se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. A proposta também trouxe reflexões sobre a globalização do futebol. Cada vez mais, investidores estrangeiros buscam clubes tradicionais para expandir seus negócios e fortalecer suas marcas. O Santos, com sua história e sua capacidade de revelar talentos, se torna alvo natural desse movimento. A entrada de um bilionário norte-americano poderia colocar o clube em um novo patamar competitivo e abrir portas para novas parcerias internacionais. Por fim, a repercussão da proposta surreal mostra como o futebol continua sendo um terreno fértil para narrativas poderosas. Uma simples negociação foi capaz de gerar debates, análises e expectativas que se espalharam por todo o país e pelo mundo. O episódio reforça a ideia de que o esporte não é apenas sobre resultados, mas também sobre histórias que capturam a imaginação coletiva. E,
Nesse caso, a proposta de Jerry Jones ao Santos se transformou em um capítulo inesquecível, capaz de marcar a temporada e deixar uma lembrança duradoura no imaginário dos torcedores. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.